Meus amados, seja Deus gracioso, nos abençoe. Queremos refletir com os meus amados irmãos no texto do profeta Isaías, capítulo 40, quando nós estaremos pensando sobre a grandeza de Deus e o seu renovo para seu povo. O profeta Isaías, capítulo 40, é um capítulo um pouco longo, e nós queremos ler parte desse texto para a nossa reflexão. Diz assim o Senhor: consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um alto monte. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, e nenhuma só venha faltar. Por que estás abatido, ó Jacó, e falas, ó Israel? Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor. O meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminham e não se fatigam. Deus nos dê a graça da compreensão e que o Espírito Santo nos dê a sua iluminação e poder para edificar nossas vidas. Muitos de nós com certeza já ouviu o cântico, uma canção do Vencedores por Cristo, relativa aos últimos versos que acabamos de ler deste capítulo. Somente se você for da minha geração, cantamos muito essa canção. Milhares ainda cantam esta canção em nossos dias. Está aí no YouTube para você ouvir. Mas uma questão chave é: quantos desses que cantam estas canções conhecem a grandeza e o poder desse Deus cantado nessa canção? Este é o propósito de Isaías 40, de apresentar a Israel um Deus que eles praticamente desconhecem, praticamente não exercitam nele mais sua fé. Isaías, filho de Amós, como diz o texto bíblico, no primeiro capítulo, e o seu nome significa Jeová ou Yahvé, ajuda, ou Yahvé é o socorro. Isaías profetizou entre o século VIII e o século VII antes de Cristo Jesus. Seu chamado ministerial se encontra
no capítulo 6 do seu livro, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E neste capítulo 6 há o seu chamado. Deus o chama para o ministério e o envia a profetizar. Isso se deu no ano da morte do rei Uzias, que crê-se que foi por volta dos anos 739 a.C. O tema principal do livro do profeta Isaías é o juízo e a salvação de Deus. Então, o capítulo 39 apresenta a redação sobre o juízo de Deus, e a partir do capítulo 40 ele apresenta o plano de salvação de Deus através do Messias que ele haveria de enviar ao seu povo. Seu ministério foi centrado em Jerusalém, a cidades terra de Judá. Durante os anos do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. A mensagem do profeta é mesclada de repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade, o pecado do povo, a rebeldia do povo para com seu Deus. Mas também conforto, a mensagem de conforto, de esperança, de uma restauração futura preparada por Deus, que ele operaria em Israel. A tradição judaica crê que Isaías teria morrido por volta dos anos 680 a.C., que ele teria sido cerrado ao meio pelo rei Manassés, filho do rei Ezequias. E esse relato se baseia praticamente em Hebreus 11, versículo 37. O contexto histórico deste livro, da profecia de Isaías, é um tempo em que a grande potência da época, que era os sírios, a Síria, século 7, ameaçava invadir e tomar Israel, destruir e tomar Israel, e por isso gerava uma insegurança de um futuro incerto que solapava a fé, a estabilidade política, a estabilidade religiosa e também a paz social daquela nação. Em sua angústia, Israel acusava o Senhor. Conforme vimos no versículo 27, quando o profeta Isaías diz: "Por que, pois, diz, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus." A acusação de Israel era que Deus era indiferente com tudo que estava acontecendo. Afinal, Israel não era povo de Deus, Deus não era o Senhor de Israel, o protetor de Israel, o pastor de Israel, o pai de Israel. Onde estava Deus, que parecia estar indiferente com tudo que acontecia? Por que Deus não age? Deus parecia estar apático à situação do seu povo, à aflição do seu povo e todos os males que lhe acometiam. Por acaso Deus não vê? Diziam: "Meu caminho está encoberto ao Senhor." Deus não age e Deus parece ser injusto em negar os direitos de Israel como seu povo, povo particular, povo peculiar. Ao dizer: "O meu direito passa despercebido ao meu Deus." Parece que Deus não limitava os direitos que Israel tinha como filho de Deus. Portanto, Deus seria injusto, porque injustiça é negar direito a quem de direito tem. O texto de Isaías vem como resposta de Deus para a situação de Israel. Israel se encontrava, como se encontrava? Por causa do seu próprio pecado, não por causa da indiferença de Deus. As revelações que Deus faz de si mesmo a Israel e das promessas que Deus faz a Israel tem como fundo um chamado ao arrependimento, uma chamada à fé, um retorno ao Senhor. Deus estava com a sua mensagem atraindo Israel de novo para si, abrindo os olhos de Israel para a grandeza de Deus e para o pecado do povo, e que ele viesse aprender a viver pela fé e se expressar em santidade e se relacionar devidamente com o seu Deus. Como a grandeza de Deus é retratada por Isaías nesse texto.
A grandeza de Deus, segundo Isaías, está em que Deus é de fato cuidador do seu povo. Deus nunca deixou o seu povo. O povo de Deus é quem o deixou tantas vezes. E Isaías diz nesse capítulo que Deus é consolador, Deus é fonte de consolo, e Ele tem o desejo de consolar Israel, de consolar seu povo. Deus tem uma mensagem de esperança e de consolo para seu povo. Versículo 1, quando Deus diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Um Deus cheio de boas intenções para com o seu povo. Ainda nesse texto nós vemos que Deus é disciplinador. Israel está sob disciplina, mas a disciplina de Deus tem um fim proveitoso, não um fim vingativo. É disciplina e não castigo. E a disciplina de Deus tem, além de fim proveitoso, que é o arrependimento de Israel, o retorno de Israel, tem limites estabelecidos. Versículo 2 diz: falai ao coração de Jerusalém, para dar-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Israel pagava pelo pecado da rebeldia, pelo pecado da iniquidade, da injustiça, pelo pecado da apostasia que se instalou tantas vezes em Israel, a corrupção em Israel. Mas Isaías também expressa que Deus é misericordioso e salvador. Há misericórdia em Deus e há salvação em Deus. Deus é capaz de pôr fim ao pecado do seu povo como um ato da sua justiça e graça. Deus é glorioso, e diz Isaías que a sua glória será vista por todos, será manifesta a todos. Deus não perdeu sua majestade, Deus não perdeu a sua glória, Deus não perdeu a sua grandeza, Ele continua a ser o que sempre foi. A glória do Senhor será precedida nesse texto pelo ministério de um profeta, e todo olho verá. Versículo 3 até o versículo 5, ele diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Lembramos isso no Novo Testamento, que isto tem uma referência messiânica e nos fala sobre o profeta João Batista, preparando o caminho do Senhor. Deus tinha uma mensagem para Israel naquele tempo e uma mensagem futura para o seu povo. Deus permanece para sempre. Diz o texto: eis aí o teu Deus. Ante a brevidade da criação de Deus, antes da brevidade da vida humana, Deus permanece para sempre. Diz o texto numa figura de linguagem, diz: o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, permanece eternamente. Por isso, Ele é poderoso para continuar a história do seu povo. Ninguém põe um ponto final na história do povo de Deus, senão o próprio Deus, se o quiser. Deus escreve a história do seu povo. Deus tem um plano eterno para o seu povo. Isso está a grandeza do nosso Deus. Deus se manifestará, diz o profeta Isaías no versículo 10, com poder e majestade. Versículo 10 diz assim o profeta Isaías: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Deus é galardoador, e ele se manifestará com poder e majestade. Na sua providência, Deus proverá um pastor para Israel. As ovelhas não estão sem pastor, não ficarão sem pastor. Diz o texto, versículo 11, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos,
e os levará ao seio, e as que amamentam ele pastoreará mansamente, ele as guiará mansamente. A grandeza de Deus manifesta-se na sua onipotência e sabedoria. Veja que esse texto mostra que Deus é capaz de agir, atuar, estar presente como pastor que guia seu povo. Como pastor guia a ovelha, Deus guia seu povo. Ele não está inerte, ele não está apático, ele não está distante. Ele é o Senhor, provedor. A grandeza de Deus manifesta a sua onipotência e sabedoria. Versículos 12 e 17 nos revelam essa grandeza de Deus. A grandeza e a majestade de Deus estão além da capacidade da inteligência humana. Olha no versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A grandeza de Deus está muito acima da grandeza humana. A sabedoria de Deus está muito acima da sabedoria humana. Os caminhos de Deus estão muito além dos caminhos do homem. A capacidade e a sabedoria de Deus sobrepuja a tudo que se possa conhecer na obra da criação. A grandeza de Deus sobrepuja os reinos da terra. A glória de Deus sobrepuja a glória dos reis da terra. Nenhuma glória terrena se pode comparar com a glória do Deus de Israel. A grandeza de Deus sobrepuja a loucura da idolatria dos homens. Versículo 18 até o versículo 20 diz que: a quem comparareis Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Os homens na sua tolice chegam a, diz o texto, a fundir imagem. O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias e prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não o tenho anunciado desde o princípio, ou não atentastes para o fundamento da terra? Eis que ele está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva à palha. A quem me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o santo: levantai os olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? A grandeza de Deus se vê pela infinitude da sua relação com a finita criação. A grandeza de Deus sobrepuja toda idolatria do ser humano. Ele não foi criado à nossa imagem, nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. As coisas não vieram à existência por acaso. Deus é a causa da existência de todas as coisas. E o salmista, o profeta Isaías, continua, no versículos 25 até 26, revelando a grandeza de Deus, que se manifesta pela sua infinitude, em comparação com a finitude da criação. Observe a glória de Deus. Versículo 21 diz que Ele é quem fundamentou a terra. Ele é quem deu fundamentos à terra. Ele é quem deu existência à terra. A terra é obra de suas mãos. Versículo 22 diz que é Ele quem desenrolou e estendeu o universo. Sabe o que significa isso? Atualmente os nossos cientistas creem que o nosso universo chega a ter 156 bilhões de anos-luz. Eu mesmo não sei o que significa muito isso.
Mas um ano-luz, segundo os nossos cientistas, tem 9,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. E o nosso cientista diz que o nosso universo, creio que ele tem mais ou menos cerca de 156 bilhões de anos-luz. Diz o nosso texto, Deus é quem desenrolou, Deus é quem estendeu todo este universo. Que poder há nesse Deus, que grandiosidade nesse Criador. Diz o versículo 26 que ele chama por nome todas as estrelas. Ele conhece todas as estrelas por nome e ele chamou todas elas à existência. Sabe que só na nossa Via Láctea, nossos cientistas creem que existem centenas de outras galáxias além da Via Láctea, que é onde está o sistema solar. Só no nosso sistema solar, na nossa Via Láctea, creio que exista assim, cerca de 200 bilhões de estrelas. Imagina o que é isso. Quando olhamos para os céus à noite, contemplamos parte desses 200 bilhões de estrelas. E diz que este Deus é quem estendeu todas elas. E é este Deus que conhece cada uma delas por nome. É este Deus que chamou todas elas à existência. Grande é o poder de Deus. E diz ainda o versículo 26 que é Ele quem sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Não é só o homem uma ervazinha nesse universo tão imenso. Deus preserva todas as coisas, inclusive este homem dentro desse macro-universo. Deus conhece todos os seus. E diz ainda, o texto mais do profeta Isaías, que além de sustentar toda a sua criação pelo poder de sua palavra, Ele é um Deus infinito e tem em suas mãos tudo quanto criou. Tudo quanto é finito. Deus é infinito, o que Ele criou é finito. Pelo seu poder, força e sabedoria, Deus tem em seu poder todas as coisas. Ele não se cansa e nem se fadiga. Deus é poderoso, todo poderoso. E o profeta continua mostrando a Israel a grandeza e os planos que Deus tem para o seu povo. Versículos 27 aos versículos 31. Isaías diz que a grandeza de Deus se faz notória e se faz conhecer pela bondade, pela benevolência de Deus para com o seu povo, pelas intenções que Deus tem para com o seu povo. Essa é a parte aplicativa da revelação do texto de Isaías 40. É a exortação do profeta ao povo que deveria ser íntimo de Deus e conhecer plenamente este Deus que se revela, que se dá a conhecer. O povo que deveria gozar da comunhão deste Deus Todo-Poderoso, do povo que devia se alegrar no seu Deus e nele se refugiar, esse povo que devia esperar em Deus em face de um futuro como nação do povo de Deus. Toda a estabilidade e segurança deveria estar em Israel, porque ele tem um Deus que governa todas as coisas. Ele faz forte ao cansado, diz o versículo 29. Ele multiplica o vigor àquele que está enfraquecido, que não tem nenhuma força. Ele que renova a potência daqueles que estão fatigados. Em 3 verbos se testificam essa renovação daqueles que esperam no Senhor. Veja que eu tenho nos dias que aqueles que esperam no Senhor sobem, aqueles que esperam no Senhor correm, aqueles que esperam no Senhor caminham e não se fadigam. Deveria estar em ordem crescente, caminhar, correr e subir. Mas Deus mostra dessa forma que Ele é poderoso para suprir aqueles que não têm nenhum vigor. Viver pela fé nesse Deus Todo-Poderoso é o que faltava em Israel. Podemos aplicar isso na nossa vida, meus amados irmãos. O que fazer quando a alma do homem está abatida? O que fazer quando o homem e o seu espírito estão desanimados?
O que fazer quando a nossa alma está enfraquecida pelas lutas da vida, pelo rigor da vida, pelos embates da nossa vida? O que fazer quando tudo parece uma rotina enfadonha e se está sem inspiração e desmotivado? O que fazer? O que fazer quando o nosso ministério está sem vigor, nossa vida está sem vigor? Quando as nossas mãos estão cansadas, quando o próprio culto não mais nos encanta, quando o louvor e a adoração a Deus não são mais do que meras canções. O que fazer quando parece não haver mais expectativa nem esperança e parece que ela se foi? Parece que a glória de Deus se manifestou apenas no passado e Ele não se manifesta mais sua glória no tempo que se chama hoje. O que fazer quando parece que Deus não se importa? O que fazer? O profeta Isaías mostrou isso para Israel. E o que a palavra de Deus mostra para você e para mim, se estivermos em situações semelhantes. E a proposta do profeta de Deus para o seu povo é: volte para o Senhor. Voltemos para a fonte da revelação de Deus. Versículo 28 diz: não sabes? Não ouvistes? O povo tem conhecimento. Volta a ter mais tempo com este Deus revelador. Rememore os feitos do Senhor. Relembre as obras deste Criador. Ela nos fará lembrados de quem é o Senhor e quais são os seus feitos na história do seu povo. Volta a palavra do Senhor, porque ela nos fará recordar suas promessas, ela nos fará centrar-nos na fidelidade do Senhor. Mas a questão chave do nosso tempo hoje é: quanto tempo nós gastamos de fato na intimidade com o Senhor? Quanto tempo nós gastamos com a palavra do Senhor? Quanto do nosso tempo é do Senhor? O que fazer? O profeta de Isaías disse para Israel: volta a esperar no Senhor. Espera no Senhor. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. E diz o texto: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar não é uma atitude passiva, não é algo inativo, mas significa abandonar os nossos ídolos em quem nós confiamos, nos poderosos de nosso tempo, nos deuses criados à nossa imagem em quem temos confiado. Voltemos ao Senhor, voltemos a confiar no Senhor, confiemos de fato no Senhor, voltemos a esperar no Senhor, voltemos a andar na presença e no caminho do Senhor. Estejamos debaixo do pastoreio desse Senhor. Algo novo sempre acontece quando fazemos isso, quando andamos com o Senhor pela fé, quando nos relacionamos com Ele não pelo medo, mas pelo amor e graça. O que fazer? O profeta Isaías propõe para Israel: volta a se exercitar no poder do Senhor, caminha com o Senhor, corra com o Senhor, voe com o Senhor. Os que esperam no Senhor, Deus faz provisão de milagres em sua vida. As circunstâncias que nós passamos não podem impedir e emperrar aquele que vive pela fé. É tempo de nós sairmos do sofá dos nossos entretenimentos e ir para a pista de exercícios espirituais. Dá um basta na ingestão e no acúmulo de gorduras da ociosidade. Empenhe-se no serviço do Senhor, empenhe-se no servir ao Senhor, empenhe-se nos exercícios da fé no diante do Senhor. Exercite-se na piedade, exercite-se na justiça, exercite-se na santidade e no Espírito de Deus. Volte a se empolgar com Deus. Volte a se empregar nas coisas do mistério de Deus, com as causas espirituais de Deus. Volta ao primeiro amor. Volte a ter reais motivações com o que Deus tem para você. Tenha novas inspirações e aspirações em sua relação com este Deus grandioso, como servo de Deus, como filhos do Deus amado. O que fazer? A expressão é: volta, volta,
volta. Continue a andar com o Senhor. Volta para a glória, a grandeza do nosso Deus. É assim que o profeta Isaías trouxe para Israel. Quando as coisas estiverem mal, relembre a grandeza do Deus que você tem. Quando você estiver cabisbaixo, com a alma batida, inseguro, lembre-se, Deus sempre tem um renovo para aquele que vive nele pela fé. Para aquele que se relaciona com Deus, com graça e amor. Deus seja bendito em nossos dias. Em tempos difíceis como nós vivemos, lembremos, não estamos sós. Apesar de sermos um pingo, quase nada neste universo tão imenso, estamos sob a mão de Deus. E aquilo que está nas mãos de Deus, nada pode tirar. Deus continua a nossa história. Vivamos o presente tempo com confiança, com fidelidade, com santidade. Lembremos do Senhor. Andemos com o nosso Senhor e nosso Salvador. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, e nós sejamos ovelhas do seu pasto. E o nosso nome, Ele o conhece, como conhece o nome de todas as estrelas. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai de toda graça, Deus de misericórdia. Perdão, Senhor. Se em meio às nossas angústias, nossos próprios tropeços por causa das nossas fraquezas e iniquidades, temos algumas vezes, tantas vezes, negligenciado a fé. Temos buscado no homem segurança, resposta, confiança. Porém, o Senhor é o nosso Criador. O Senhor é o nosso sustentador. O Senhor é que é o nosso pastor e nada nos faltará. Que teus filhos que sofrem neste instante possam receber a paz do Senhor que excede todo entendimento humano. Que teu povo seja guardado nesses tempos difíceis em que nós vivemos e que possa ver a glória do Senhor se manifestar em nós por meio de Jesus, por meio do teu Espírito Santo, e que a tua igreja seja como Isaías, um profeta do nosso tempo, que a tua igreja possa proclamar pela fé, pela experiência com o Senhor, que o Senhor reina hoje e para todo sempre. Amém. Deus seja gracioso e abençoe meus amados irmãos.